Você que acompanha o meu trabalho, é notório o meu posicionamento político. Eu sempre digo que eu entendo pela palavra de Deus que nós não somos partidários. Nós apoiamos sim um candidato porque nós precisamos ter o nosso posicionamento, mas somente aqueles que vão de acordo com o nosso entendimento da palavra de Deus. Nós vimos na eleição para prefeito da cidade de São Paulo um irmão da fé que é Pablo Marçal. Como nós sabemos, ele não foi para o segundo turno. E agora, como que vai ser? Como que Pablo Marçal vai agir no segundo turno? O comportamento no primeiro turno foi um comportamento que muitos não entenderam. Nós vamos falar a respeito. Eu quero também, neste momento, te pedir, se você não é inscrito, se inscreva no canal, venha fazer parte da família Visão Cristã. Deixe o seu comentário, é muito importante o seu comentário e o seu like também é muito bem-vindo. O comportamento de Pablo Marçal no primeiro turno deixou muitos confusos, principalmente aqueles que não são cristãos, que têm uma visão dos cristãos. O comportamento de Pablo Marçal deixou muitos a questionar este posicionamento. Mas somente porque ele é um cristão, porque qualquer um outro candidato ele pode ter um comportamento similar que ninguém vai questionar. Então, para nós os cristãos, a coisa fica mais difícil. O nosso comportamento ele tem que ser diferenciado. E eu também concordo com isto, porque a palavra de Deus diz que nós somos a diferença. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, nós precisamos ter um comportamento diferenciado. Mas vamos ver o que Pablo fala a respeito deste comportamento. Veja. Eu sei que ainda sou visto como um imbecil, só que se eu não chamasse a atenção do jeito que eu estou chamando, não teria como nem competir com esses caras. Como nós vimos, ele disse que este comportamento foi um comportamento que ele encontrou para chamar a atenção, porque ele não tinha as mesmas condições que os outros candidatos tinham. Ele disse que ele conseguiu arrecadar 7 milhões de reais para a sua campanha, enquanto os outros candidatos eles tinham uma quantidade muito superior à sua para fazer a campanha. Então, nós vemos aí uma injustiça a respeito deste comportamento de tudo aquilo que está englobado dentro da política. Para uns mais e para outros menos. No segundo turno, nós vimos que ele vai ter que dar o seu apoiamento. Para quem ele vai apoiar, se no primeiro turno todos os candidatos ele tinha sempre questionamento a respeito daquilo que ele mostrava na sua condição de candidato para ser o novo prefeito da cidade de São Paulo. Nós vimos que tinha ali candidatos a qual nós, cristãos, nós não devemos dar apoio. Mas e agora? Como que fica? Se todos que estavam ali, Pablo sempre questionou o seu posicionamento. Vamos ver o que ele fala a respeito disto. E tomara que o Ricardo leve em consideração algumas das nossas propostas, porque afinal de contas o eleitorado dele é exatamente o tamanho do meu eleitorado aqui em São Paulo. Então, espero que ele leve em consideração por isso. Eu não sou homem de carregar mágoa, de carregar raiva. Eu fui por tudo ou nada com todos eles, né, pela desproporcionalidade do que eles fizeram comigo. Leia-se aí principalmente tanto o Boulos como o próprio Ricardo. Mas pelo bem comum, ele entendendo, né, sobre... Ele já sabe que da minha parte eu não preciso de cargo, eu não preciso de absolutamente nada disso. Então, colocar a educação financeira nas escolas, colocar a empresarização para rodar, né, porque o empreendedorismo liberta, fazer as escolas da cidade de São Paulo se transformar em escolas olímpicas. Se ele considerar isso, a gente pode conversar numa boa. O senhor já entrou em contato com ele? Eu mandei uma mensagem para ele dando os parabéns. Segundo este depoimento, entendemos que Pablo Marçal ele vai apoiar o candidato à reeleição, Ricardo Nunes. Mas para isto ele disse, eu tenho o meu posicionamento a respeito das minhas propostas. Vou conversar se ele colocar algumas dessas propostas
Em prática, estará o meu apoiamento para ele. Mas a pergunta é: e nós, os cristãos? Apoiamos o candidato porque Pablo Marçal está apoiando, ou nós não vamos apoiar este candidato, vamos apoiar um outro? Mas como que fica um outro candidato? Ele vai de acordo com aquilo que nós entendemos pela palavra de Deus? Não sei, você que vai observar segundo o seu entendimento da palavra de Deus. E o candidato a qual ele vai dar o apoiamento está também enquadrado segundo o nosso entendimento? Então, é isto que eu estou dizendo. Nós não devemos ser apaixonados por esta questão política, porque a palavra de Deus nos ensina a respeito disto. Veja o que diz a palavra de Deus. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a de cruz. Então, segundo a palavra de Deus, nós somos de Cristo. Nós não somos nem de um e nem de outro. Tudo que nós fazemos é segundo o entendimento da palavra de Deus. Agora, neste momento, Pablo Marçal vai estar apoiando o candidato a qual ele criticou no primeiro turno. Mas isto é notório pelo jogo político. O jogo político é assim. Eles vão mostrar as feridas do outro candidato para que as pessoas possam ter o discernimento de escolher entre um e entre outro. E como eu disse também, nós devemos tomar muito cuidado no nosso apoiamento a candidatos que não vai de acordo com a palavra de Deus. Como nós vimos, muitos de nós, os cristãos, não apoiamos Pablo Marçal. Por quê? Porque nós entendemos pela palavra de Deus há uma grande confusão a respeito dos cristãos, porque nós entendemos que existe o cristão joio e o cristão trigo. Então, traz esta confusão. O cristão trigo, ele tem um posicionamento. O cristão joio tem outro posicionamento. Mas para as pessoas que não entendem a respeito disto, para eles são tudo iguais. Mas nós, os cristãos, nós entendemos que não é o cristão igual a outro cristão. Existe esta diferença, a qual o mundo não entende. É por isso que nós vemos tanta confusão que o mundo não está compreendendo. Muitos estão levando pessoas a não quererem aceitar a palavra de Deus por causa do comportamento da igreja joio. Ela está trazendo muita complicação para a cabeça do povo e muitos não querem aceitar a palavra de Deus. Mas isto é lícito. A palavra de Deus, ela dá a liberdade para as pessoas aceitarem ou não o Senhor Jesus. Na política é assim também. Nós somos livres para votar em quem nós queremos, mas nós não devemos colocar o nosso apoio em candidatos que vai contra a palavra de Deus, é contra os nossos princípios. Mas infelizmente há esta confusão. Se nós, os cristãos, fosse todos trigos, ou seja, a igreja de Jesus Cristo, que tem o conhecimento da palavra de Deus e é aprofundado neste conhecimento, nós estaríamos todos apoiando Pablo Marçal, porque é um homem de Deus e é mais alinhado naquilo que nós entendemos. Infelizmente, nós temos que falar também. O homem, ele é falho, o homem é vaidoso. Não quer dizer que, por ele ser um cristão, ele estaria agradando todos aqueles que votaram nele, os cristãos e os não cristãos.
por causa do comportamento dele que poderia ser antagônico àquilo que nós acreditamos. Mas isto é pela falha do ser humano. E também eu quero dizer para você, Pablo Marçal, neste momento, para muitos, ele perdeu, mas nós cristãos, e ele também sabe disto, que não foi uma derrota, foi uma permissão de Deus. Nós, os cristãos, nós não entendemos derrotas em nossas vidas. Tudo o que acontece em nossas vidas, sendo bom ou ruim, para o nosso entendimento, ele está debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo está na dependência dele. Aquilo que vem para nós, ainda que muitas vezes nós não concordamos, mas nós aceitamos, porque nós sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está ali no controle e tudo que vem para as nossas vidas é bom. Falando a respeito deste posicionamento, nós entendemos que Pablo Marçal poderia ser impugnada a sua candidatura devido a algumas coisas que aconteceu. Então veja bem, se Pablo Marçal ele ganha a eleição e de repente o que ficar em segundo lugar é aquilo que nós não íamos apoiar de forma nenhuma, e ele chega a ser o prefeito da cidade de São Paulo, segundo os nossos votos, porque nós votamos no candidato, o candidato foi impugnada a sua eleição e o que ficou em segundo lugar vai ser prefeito. E aí? E se é aquele a qual nós não daremos o nosso voto de forma nenhuma? Então é por isso que eu quero levar para você este entendimento. As coisas acontecem segundo a vontade do nosso Deus. O nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, ele sabe do que é melhor para nós como homens e mulheres de Deus. Então, entenda desta forma. Pablo Marçal, neste momento, ele é vitorioso, porque o seu êxito foi contemplado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi aquilo que ele desejava, nem os seus apoiadores, mas é segundo a vontade do nosso Deus, e eu tenho certeza que ele aceita isto, como nós todos os cristãos também aceitamos. Estamos debaixo da providência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não ficamos envolvidos com aquelas coisas que acontecem que nós muitas vezes não entendemos. O nosso entendimento está debaixo da proteção do nosso Deus e nós aceitamos e nós agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que acontece em nossas vidas. Sendo bom ou sendo ruim aos nossos olhos, nós agradecemos o nosso Deus porque nós sabemos que Ele sempre vai querer o melhor para nós. Eu espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.